Boa tarde, está começando o SBT Esportes dessa quarta-feira. Que dia diferente, hein? A torcida corintiana está feliz. O Timão conseguiu somar os 3 pontos ontem diante o Criciúma e com estreias que foram decisivas. E hoje, além do Corinthians de ontem, tem jogos aí, um deles muito esperado, que é Botafogo e Palmeiras, mas é claro que o torcedor corintiano, principalmente, tá feliz da vida, Cecel. Afinal, fazia tempo, hein? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo certo, Cecel. O que aconteceu, hein? Esse dia aconteceu. Olha lá que ele me solta. Tá certo, mas que bom, hein, torcedor? Saiu essa vitória. O Ramon Dias estreou com o pé direito, mas não foi tão fácil assim. Já a gente vai falar mais sobre o jogo, porque depois também vamos falar sobre Palmeiras e Botafogo. Será que a história vai se repetir? E valendo a liderança. E é claro que eu quero a sua participação também através do 12991848566 ou através do meu Instagram, @LucasTavaresOficial com 2 Fs. Alô, Rogério, tá ligadinho aí com a gente já que eu vi você mandando mensagem. E olha só, lá se vão 30 anos da conquista do Tetra e você vai ver um bate-papo muito legal daqui a pouco entre César Filho e Romário, artilheiro daquele Mundial. Ô, tempo bom, hein? Bora começar então falando do Timão. Ontem o Corinthians venceu o Criciúma e aliviou um pouco da pressão que estava vivendo, né? Mas não foi tão tranquilamente assim, porque quem abriu o placar foi o Criciúma com o Claudinho. E aí depois, no segundo tempo, o Corinthians, que já fazia uma pressão, voltou bem. O Romero, olha aí, Romero artilheiro, Cristiano Romero abriu o placar, ele que não marcava há 3 meses, fez esse gol aí. E depois o artilheiro do Brasileirão, Kaká, fez o gol decisivo. Vocês estão vendo os lances aí. Aliás, o Coronado também entrou muito bem, ele colocou essa bola ali, ó, certinha pro Kaká, que cabeceou como um centroavante tem que fazer, tirando do goleiro. E ele que deu azar, inclusive, no primeiro gol. Aliás, o Kaká que faz gol, né? Independente do lado, ele tá ali para fazer gol. Se fosse centroavante do Corinthians, faria mais ainda. E tem contra, tem a favor e tá tudo certo. E ontem, inclusive, ele até se extravagou na entrevista pós-jogo. Vocês vão ver o que aconteceu. Mas antes também eu tenho que destacar o Hugo, que fez uma partidaça. Que estreia do goleiro. Aliás, quem acompanhou o jogo viu que a primeira defesa dele pelo Timão foi um milagre. Ele salvou o Corinthians na primeira oportunidade ali. Vale ressaltar a boa estreia do Alex Santana também, que fez um bom jogo. E do Ramon Dias, que começou muito bem. E nada mais Corinthians do que um jogo que você vence na raça e de virada. E o grande, e eu avalio dessa forma, grande destaque, por ter sido goleiro e por saber da responsabilidade que é você estar na meta ali, principalmente de um time tão grande quanto é o Corinthians, o Hugo Souza. Que partidaça do Hugo Souza, ele falou depois do jogo, vamos ver. Olhei ele fora, eu já vinha falando isso antes, tá aqui é totalmente diferente, estou muito feliz, coroa todo o trabalho, tudo que me fez chegar até aqui. Sou emocionado porque eu sou chorão, mas é isso, feliz demais. Isso aqui eu dedico à minha família, minha mãe, minha irmã, meu pai que está no céu, todos os meus amigos, o pessoal que trabalha comigo. Isso aqui é só o início de um grande trabalho que a gente vem fazendo desde antes, e eu estou muito feliz que seja uma grande história para nós. Eleito o melhor em campo? Isso aqui é a cereja do bolo. Parabenizar o grupo por tudo que foi feito durante o jogo, toda entrega, tudo aquilo que a gente deixou dentro de campo. Fizemos tudo aquilo que o nosso treinador pediu e saímos daqui com 3 pontos. E é isso, feliz demais. Obrigado à torcida que apoia desde o início até o fim. Os 3 pontos estão garantidos e vamos para cima que é só o começo. Que demonstrou muita garra, comemorou muito, tá certíssimo, foi muito criticado na saída do Flamengo. A vida do atleta é assim, altos e baixos, e ele tá tendo a chance de se reerguer e começou com o pé direito, isso a gente viu no jogo de ontem. Aí depois do jogo, o zagueiro Kaká também acabou se extravasando, ele que também estava sendo muito criticado pela torcida, acabou subindo o tom um pouquinho depois em entrevista. Vamos ver rapidinho. E aí? Não vou nem render muito não, mano. É o que eu falei ali, pau no a mídia e vai Corinthians, é nóis, tamo junto.
Eita, Kaká, calma, respira. Calma, Mas antes da gente falar muito sobre isso, gerar muita polêmica, ele já se desculpou nas redes sociais, ele postou aqui, falando que, né, pedindo desculpa, olha aí, que ele acabou se exaltando na zona mista, estava de cabeça quente por alguns comentários que ele viu, que ele postou ali sobre o time, mesmo com a vitória. E vou contrariar algumas pessoas, até por ter vivido um pouco disso, né? Eu fui atleta, sei como é difícil, não joguei, claro, no Corinthians, a torcida ali pegando no pé, mas é normal, a vida do atleta é essa, é receber crítica. E ali foi um momento de extravagar. Eu sei, eu entendo você, Kaká. Não desrespeitando os colegas que estão ali, que eles não têm culpa de você estar passando por isso. Aliás, se não fosse a mídia, pois você também não estava aí nas capas de jornal hoje, de revista e nos principais programas de televisão. Só que eu te entendo pelo que você estava passando, eu me colocando no seu lugar, foi um momento de você extravagar e rapidamente você já se retratou, o que foi excelente. Continue levando alegria para o seu torcedor. Como é que é, foi o Léo? Ih, extravasar, eu falei errado? Eu falei, eu tô falando se é quarta-feira e se é a fome do almoço. Extravasar, eu tava querendo extravasar, exatamente. Passou um pouco do ponto, tá tudo certo, Kaká, o torcedor te entende. Exatamente, tá tudo bem. Isso acontece, né, Cecel? Acontece nas melhores famílias. Aliás, o seu São Paulo joga hoje, hein? E o corintiano tá torcendo pro São Paulo, que vai encarar o Grêmio. E Cecel, a gente vai ver agora o VT muito legal, que são 30 anos que a gente está comemorando do Tetra. Saudade dessa seleção, hein, Cecelito? Nossa, seleção mesmo, né, velho? 30 anos do primeiro Tetra da história. E em comemoração, o craque e artilheiro do Mundial dos Estados Unidos participou de uma entrevista. Você sabe quem foi, né, Cecel? Ele participou de uma entrevista exclusiva com o César Filho, onde ele conta sobre o retorno em cima da hora, no último jogo ali das eliminatórias, das dificuldades do Mundial e relembrou também os detalhes da caminhada até a conquista. E você assiste agora a primeira parte desse bate-papo. Eu converso com um dos maiores jogadores da história do futebol, brasileiro, mundial e de todos os tempos. Faz Romário, faz Romário, faz Romário! Obrigado, Romário, por nos receber aqui. O prazer é todo meu. Bom, 2024 a gente está completando 30 anos de uma conquista histórica, a 4ª estrela na camisa da seleção brasileira, do Tetra. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você foi fundamental naquele jogo contra o Uruguai nas eliminatórias. Para muita gente, inclusive, é a sua melhor partida com a camisa da seleção brasileira. Não sei se você concorda com isso ou não. Concordo plenamente. Agora, por que você não foi chamado antes? O que aconteceu foi o seguinte, César. Em 92, num jogo amistoso do Brasil, foi em Porto Alegre, aquela comissão assumiu a seleção brasileira, o Parreira, treinador, e o Zagallo auxiliar. E aí foi feita uma convocação onde que eu entendia que naquele momento eu estava num grande momento da minha vida e que eu poderia ser tranquilamente o titular. E a comissão, o Zagallo e principalmente o Parreira e principalmente o Zagallo não entenderam dessa maneira e estavam achando que estavam me castigando em relação a não me trazer mais. Por que deixaram você para a última hora? Eles foram obrigados a me chamar, né? O povo brasileiro estava pedindo a minha volta, né? E quando ele me chama ali é meio que também para dividir um pouco a responsabilidade, né? Eu não vou sentar nisso aí sozinho, não. Eu vou dividir isso. Foi isso que aconteceu. Chegando nos Estados Unidos, em que momento vocês sentiram, ou você especialmente sentiu, que o Brasil ia ser campeão, Romário? Eu já senti que o Brasil ia ser campeão quando a gente saiu daqui. Ali tinha alguns jogadores que tinham uma plena consciência de que era a última Copa, talvez a última. Possibilidade de ser campeão do mundo. Alguns ali eram permanecentes da Copa anterior, já sabia tudo que tinha que errar, a gente errou em 90. Então a gente não podia trazer aqueles erros para 94. E eu, particularmente, estava numa grande forma, estava com vontade de jogar futebol, estava com vontade de jogar a Copa do Mundo, eu estava alegre, estava feliz. Muita gente dizia que o esquema do Parreira era de retranca. Desde de 70 até aquela de 90, se você for comparar das outras seleções que foram para a Copa do Mundo, as outras eram tecnicamente, individualmente, melhores. Mas a seleção não era uma seleção retrancada. O coletivo era melhor de 94. Bem melhor. Se você for ver, ó, o forte do branco
era atacar e cruzar. O Aldair e o Márcio Santos eram jogadores extremamente técnicos. Não eram zagueiros assim, marcadores que marcava homem a homem. E ali a gente tinha o Dunga, que era um jogador que tinha a sua técnica, mas fisicamente era muito forte, e o Mauro Silva. Outras seleções de 70 para lá, talvez não tinha esse entendimento, por isso que nunca ganharam p***. Então, assim, a nossa tinha essa consciência que para fazer o gol tem que defender bem, então é isso que a gente fazia. A gente defendia bem, mas atacava melhor ainda. Ô, Mário! Qual foi o momento mais marcante, ou mais importante, ou mais difícil durante a trajetória da Copa, Romário? O momento mais difícil foi quando a gente enfrentou os Estados Unidos. Os jogadores vão entrando em campo e a seleção brasileira de mãos dadas. Porque era uma data histórica para eles. 4 de julho. 4 de julho, independência, né? O mais importante, assim, para a seleção, eu acredito, aquele primeiro jogo onde que existe uma expectativa, uma ansiedade muito grande quando se fala em primeiro jogo. A estreia. A estreia. O Maradona foi pego no antidoping naquela Copa. A Argentina com o Maradona seria, talvez, o principal concorrente do Brasil? A Argentina com o Maradona tinha uma possibilidade muito grande de ser o maior rival do Brasil, de talvez até chegar a uma final. Quando perde o Maradona, naquele caso ali especificamente, aquela Argentina perde 50%. E acabou a Argentina ficando para trás como ficou. Falando do jogo contra a Holanda, tem aquele gol seu que eu acho maravilhoso, mas que começa num ataque da Holanda, o Aldair rouba a bola, faz um lançamento daquela fatiada, um lançamento longo para o Bebeto, que vai e cruza para você. Você entra como se fosse um bailarino, né? Parece um passe de balé assim, e você faz o gol. Foi mais bonito seu na Copa? Foi. Foi, né? Com certeza. Na Copa. E aí depois você mais acha... bonito e o mais difícil também. É? Mas parece tão fácil como foi você fazer, parece fácil. Não é fácil fazer aquele gol. Não, né? não é não, eu sei. Eu imagino, mas para você parecia que era fácil. Foi até fácil, mas não é fácil. No meio, bem colocado Aldair. Olha o branco ali no meio do campo. Boa bola! Vamos nessa, Bebeto. Olha o Romário. Faz, Romário! Gol! Que legal, que orgulho rever tantos bons momentos. Faz Romário e ele fez e nos trouxe alegria. Tá fininho, hein, Romário? Vai voltar a jogar bola mesmo. Falou no começo do ano, vai voltar. Olha só, vou para um rápido intervalo agora, mas na volta você não sai daí não, que tem o JV aqui no estúdio, ainda tem o bate-papo, a gente vai falar sobre o jogo do Palmeiras e, claro, sobre o jogo do meu amigo Cecelito São Paulo, que joga hoje. Não sai daí. Você está assistindo ao SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Com o corretor de imóveis, você tem rapidez e agilidade para vender, comprar e alugar imóveis. Segurança e garantia de pagamentos, organização de documentos e certidões. Propostas justas para ambas as partes. Conte com um corretor de imóveis para ter esses e outros benefícios. Baixe o aplicativo do Cresce e confira a regularidade do seu corretor. Uma campanha do SBT com o apoio do Cresce SP. A mega ação de vendas do Espaço Auto Shopping é para todo mundo. E aqui você encontra mais opções que qualquer outro lugar. Fiorino com financiamento sem entrada. Na hora de trocar de carro, venha para a ação de vendas do Espaço Auto Shopping. Do estacionamento do Vale Sul Shopping. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Com o corretor de imóveis, você tem rapidez e agilidade para vender, comprar e alugar imóveis. Segurança e garantia de pagamentos, organização de documentos e certidões. Propostas justas para ambas as partes. Conte com um corretor de imóveis para ter esses e outros benefícios. Baixe o aplicativo do Cresce e confira a regularidade do seu corretor. Uma campanha do SBT com o apoio do Cresce SP.
Circulando por aí, ele invade os lugares mais inusitados. Hoje, após de noite, Operação Mesquita. Você está assistindo ao SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Estamos de volta com o SBT Esportes. Você pode continuar participando aqui da nossa resenha. Afinal, a sua opinião, a sua participação é fundamental. E hoje é quarta-feira, é dia dele, do meu amigo JV. Já está aqui com a gente, Jorge Vinícius. Boa tarde, como é que você está? E aí, gostou do jogo do Corinthians ontem, com as estreias do Hugo, principalmente, que foi um paredão ali? Oi, Lucas, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no SBT Esportes Vale, tanto na região do Vale do Paraíba, no Litoral Norte. Olha, gostei pelo resultado, gostei pela estreia do técnico argentino Ramon Dias, soube modificar o time no momento que a equipe carecia ser trocada, modificada em algumas peças. Gostei da estreia também do goleiro Hugo Souza, ele fez grandes defesas. Só não impediu o gol do Criciúma, que saiu na frente ontem na Neoquímica Arena, porque a bola desviou no zagueiro Kaká e tirou a direção dela, fazendo com que o goleiro sofresse seu primeiro gol nessa estreia com a camisa número 1 do Timão. Gostei também depois do Romero e do Kaká, o próprio Kaká, que fez o gol que garantiu a virada e a vitória do Timão. Alex Santana foi outro jogador que estreou no meio-campo, para mim uma estreia discreta, enfim. O torcedor do Corinthians, que foi um bom número ontem, mais de 43 mil pagantes na Neoquímica Arena, queria ver o time ganhar. E na estreia do Ramon Dias. E isso aconteceu. O Corinthians foi a 15 pontos, não deixa a zona do rebaixamento, porque no critério de desempate com relação ao Vitória, que também tem 15 pontos, é o primeiro time acima da zona do rebaixamento, o time baiano tem 4 vitórias e o Corinthians só 3. Mas, próximo jogo é contra o Bahia. Jogo difícil, parada indigesta lá em Salvador. Vamos ver como é que vai seguir aí o Corinthians sob nova direção com o argentino Ramon Dias comandando a equipe alvinegra. Lucas. O JV, nada mais Corinthians que uma estreia vencendo de virada para o Ramon Dias. Você concorda? Foi uma vitória característica do Corinthians. Teve sofrimento, teve sufoco, teve susto, saiu atrás do marcador, enfim, o Corinthians conseguiu se recuperar no segundo tempo, voltou diferente, é bem verdade, depois do papo com o Ramon Dias dos jogadores no vestiário e conseguiu reverter uma situação adversa, né? Venceu e convenceu, digamos. Eu concordo com você, foi uma partida em que o Corinthians acabou tendo o azar ali do desvio do próprio Kaká. Ali eu vi muita gente falando, JV, que o Hugo falhou. Eu vi, claro, nunca tá bom, mas não falhou não, né? Tava muito difícil, você vê no lance, ele se esticou todo para chegar na bola, não era uma bola defensável. Talvez aí, se ele tivesse num dia muito inspirado, mas era complicadíssima. No primeiro momento, eu analisando o lance, também cheguei a acreditar que o goleiro do Corinthians, que fazia a sua estreia ontem, o Hugo Souza, teria falhado. Mas uma bola chutada em alta velocidade de fora da grande área, o goleiro está esperando ela, você sabe muito bem disso, em um local ali da pequena área. Agora, quando ela desvia, resvala em alguém, ela muda rapidamente a sua trajetória. E pela velocidade da bola, pela intensidade, o goleiro se esforçou, se esticou todo, mas essa falha, né, do Kaká, que desvia a bola e mais uma vez complica. A sorte que o jogador foi lá e depois se recuperou, se redimiu, marcando o gol da virada e da vitória corintiana, né, Lucas? Esse Kaká gosta de fazer gol, é uma loucura. E JV, além do Corinthians, hoje tem um jogo bem esperado. Claro que o São Paulo joga contra o Grêmio, mas tem Botafogo e Palmeiras, JV. Eu já vi esse filme antes e valendo a liderança do campeonato. Pois é, vamos ter hoje um jogo que vale a liderança isolada do Brasileirão no estádio Newton Santos Engenhão, entre Botafogo Carioca e Palmeiras, 9h30 da noite. Um jogo que já no ano passado o Botafogo vencia por 3-0 pelo retorno do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras conseguiu empatar, virou o jogo, fez 4-3
E é um jogo que rende muito até hoje, principalmente pelo fato de John Textor, o dono da SAF do Botafogo, não ter digerido esta derrota e a perda do título para o próprio Palmeiras, que deu uma arrancada depois dessa vitória no ano passado contra o Botafogo para conquistar o título brasileiro. O John Textor disse que houve manipulação, houve favorecimento da arbitragem para o Palmeiras, e esse imbróglio, toda essa situação já foi para a justiça. A contestação do dirigente do time do Botafogo, e por esse cenário todo e pelo momento atual. Só que no primeiro turno, esse jogo está ganhando um peso muito grande, uma partida de grande interesse, porque está em disputa novamente a liderança do campeonato. Os dois times têm 33 pontos, o Botafogo está na frente pelo critério de desempate, tanto é que a atmosfera está tão pesada, o clima está tão carregado, que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, disse que não vai acompanhar a delegação e não estará presente hoje no estádio Engenhão Newton Santos para prestigiar e para apoiar o seu time, o Palmeiras, contra o Botafogo. Vamos aguardar, porque pelo lado do Palmeiras, a noite poderá ser de estreias de Felipe Anderson e de Maurício. Então o Palmeiras fica mais forte, mais fortalecido, no meu entendimento, com as entradas desses dois jogadores no meio-campo, viu, Lucas? É isso aí, JV. E antes da gente falar um pouquinho do São Paulo, vale ressaltar também, independente da situação, o bom trabalho das duas equipes que chegam em mais um ano brigando por liderança de Brasileirão. Pois é, e esse jogo vale a liderança isolada, porque se tivesse um empate nessa partida e o Flamengo, que jogaria contra o Internacional, o Flamengo poderia também alcançar os dois times com 34 pontos. Só que a partida do Flamengo contra o Inter foi remarcada pela CBF, porque o Inter entrou em campo ontem e nós mostramos aqui na tela da TV Tati SBT a partida pela Copa Sul-Americana, a repescagem contra o Rosário Central, e o Inter perdeu por 1-0 para o time argentino. Então o Flamengo não tem condição de se igualar a Botafogo e Palmeiras. Então quem vencer hoje assume a liderança isolada. O empate manterá o Botafogo Carioca na primeira posição do campeonato. É isso aí, jogaço hoje à noite. Quem também joga, JV, é o tricolor paulista, que quer se reencontrar com a vitória, vai encarar um Grêmio e um jogo que interessa também os corintianos, teoricamente torcendo para o São Paulo somar pontos, e que não vai ter a presença do Rames Rodrigues, né, que teve ali a folga. E será que esse jogo, que vai ser em casa, tem um grande favoritismo do São Paulo? Eu acredito que sim. Concordo com você. Acho que o São Paulo, por jogar em casa, pelo momento do time tricolor, e o adversário, né, o Grêmio, está muito fragilizado. O Grêmio, ele está na zona do rebaixamento. É bem verdade que tem aí 3 jogos a menos do que o Corinthians, que é o time que está acima dele, do Grêmio, na zona de rebaixamento, uma posição acima do Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio não é a mesma equipe, por exemplo, do ano passado. E ele tem se dividido, né, nas últimas semanas com jogos importantes, decisivos pela Copa do Brasil, onde ele conseguiu se classificar jogando no final de semana contra o Operário. Empatou em Ponta Grossa 0-0 e venceu na condição de mandante, ainda sem jogar em Porto Alegre, no estádio, na arena do Grêmio, lá na capital gaúcha. Mas conseguiu vencer por 3-1 o Operário e se garantir na próxima fase, na fase seguinte da competição, da fase de oitavas de final. Mas o São Paulo, concordo com você, pelo momento vivido, pelas peças que tem o técnico Luiz Beldia, ele pode compor esse São Paulo de maneira com que a torcida possa se tranquilizar um pouco e garantir os 3 pontos hoje à noite, às 20 horas, no estádio do Morumbi. JV, muito obrigado pela sua participação. Nos restam aqui 20 segundinhos, você sempre abrilhantando o programa. A gente vai combinar essa sexta-feira a sua participação, amanhã também. Te agradeço e agradeço a sua audiência aqui no SBT Esportes. E você sabe, né? Aqui você tem sempre, vou falar o slogan certo, a melhor jogada é aqui. Tchau, até amanhã.